numa madrugada, uma dessas vozes falou comigo e falou assim, olha, acabou pra você, cara. Pega uma faca agora e tira a sua vida. Eu aceitei essa proposta e eles ali me bateram, abusaram de mim. Mas se o senhor me jogar e caso eu não venha morrer, eu vou me tornar um dos piores bandidos que o senhor já viu. Eu cheguei a ficar um tempo de 75 dias sem tomar um banho. E usando droga, que eu tinha certeza que ali eu ia morrer. Eu falei assim, poxa, mas nem a morte me quer. Segundo dados do IBGE, cerca de 30 milhões de brasileiros trabalham de forma autônoma. São diversas as funções que integram essa classe de trabalhadores. O autônomo é um prestador de serviço com uma profissão não regulamentada. E algumas dessas são cabeleireiro, vendedor, empregada doméstica, cozinheiro, entre outros. Embora esses profissionais exerçam funções que possam ser consideradas primordiais, alguns não conseguem alcançar o sucesso e o reconhecimento que desejam. E por isso, muitos pensam em desistir. Quando eu cheguei na igreja, tem 4 anos atrás, eu trabalhava já para mim, só que estava tudo trancado, tudo amarrado. Eu cheguei com a vida na miséria. Como eu vim de São Paulo, eu trabalhava em padaria, eu era gerente de padaria, então é um cargo difícil de achar aqui, né? Essas dificuldades são tamanhas que cerca de 1/3 desses trabalhadores optariam em voltar a trabalhar como CLT, de acordo com a fonte do IBGE. Outros, embora passem por dificuldades, buscam uma solução ao invés de desistirem. Quando foi ano passado que eu fiz o pacto, primeiro dia do ano, da segunda-feira, e eu fiz aquele pacto na segunda. Quando foi na quarta-feira, eu conversei com a minha amiga, perguntei para ela, tu sabe de algum lugar para trabalhar? Acho que eu vou voltar a trabalhar, né? A senhora queria voltar a trabalhar para os outros? Aí eu conversei com ela, aí eu tinha feito na segunda, e na quarta a gente conversou e fechamos a parceria. Aí quando foi, eu acho que no outro domingo, a gente já começou a viajar. E o mais incrível foi assim, que naquele final de ano, eu tive uma vontade de conhecer o Templo de Salomão. Eu disse, ai meu Deus, é tão difícil, mas eu quero ir lá, quero conhecer. E o meu emprego fez com que eu fosse toda segunda, naquele mês que a gente fechou a parceria, a gente estava no templo. Então, praticamente, uma vez no mês a gente vai no templo. Né? Realizou o sonho? Realizei. Deus me deu a direção de começar com 10 gelinhos, geladinhos, chup-chup. E hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnet alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. E só benção. Aí Deus me deu a direção de fazer marmitex, assim, em residência, assim, cozinhar, fazer congelados. E deu muito certo. Aí nunca mais faltou trabalho para mim, pastor. Eu tenho clientes, vou, assim, um fala pro outro, assim, referências, ótimas referências, e nunca mais faltou. E de lá para cá as portas sempre abriu, sempre deu tudo certo. Se você é um profissional autônomo e está enfrentando dificuldades das quais não consegue ver uma saída, uma oportunidade te aguarda. Nesta segunda-feira, programe-se para estar presente e venha receber o direcionamento e a visão necessária para se destacar na sua área de atuação. De repente,
repente, o inesperado acontece. Desemprego, corte salarial, queda das vendas, falência, dívidas. Mais uma vez, a família é atingida pela crise financeira. Casais se culpam, se separam e, sem direção, chegam a um fim trágico. Um abismo que acaba puxando o outro. Diante de tantas incertezas, só a poderosa mão de Deus pode transformar esse cenário. Venha nesta segunda-feira, 11 de novembro, e participe do 6º Clamor pela Queda das Muralhas, com a bênção para as famílias. Vamos clamar para que a vitória e proteção divina chegue até a sua casa, na maior palestra de prosperidade do mundo. Muitas pessoas, nós sabemos, que têm tudo para vencer na vida. Elas têm objetivos e até disposição para isso. Mas parece que todas as vezes que tentam dar um passo à frente, algo se põe no seu caminho e impede. É essa a sua condição? Será que não tem sido essa a sua verdadeira realidade? Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, Ele tem o poder para derrubar essas muralhas, esses impedimentos, e fazer com que você tenha a condição de avançar, vencer e chegar aonde você deseja. Estamos aí em contagem regressiva para o fim de mais um ano, mas ainda há tempo de você, amigo, amiga, alcançar a sua vitória. Hoje estaremos em mais um clamor para a queda das muralhas, o 6º clamor, inclusive com um propósito especial nesta segunda-feira, com a bênção, melhor dizendo, para as famílias, para que haja prosperidade na sua casa, para que o seu lar, seus familiares sejam bem-sucedidos. Atenção, mãe, venha buscar pela prosperidade do seu filho, para que Deus abra as portas para ele. Você, esposa, que deseja tanto que o seu marido prospere nos negócios que faz, naquilo que obtém, para que tanto você quanto ele, todos dentro do seu lar, venham ter uma vida plena. Afinal, essa é a vontade de Deus. Por isso, você pode estar conosco nesta segunda-feira, às 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, vamos estar na Tarde das Grandezas de Deus. 18 horas, o Bispo Jean Paulo em 60 minutos de poder. E 19h30, o pastor Sérgio Freitas, na Grande Noite do Pacto, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Nós vamos clamar, vamos determinar e Deus com certeza dará a você a vitória. Vamos agora ao quadro Povo Fala e eu faço a mesma pergunta feita às pessoas nas ruas. Qual seria a renda ideal para se ter qualidade de vida? Acompanhe. Para mim, um emprego é o suficiente. Seria muito importante, né? Qualidade de vida. Estou começando a empreender e eu trabalho. Uma pesquisa recente revela que a maioria dos brasileiros, cerca de 90%, tem uma renda mensal inferior a R$ 3.422. E 70% da população ganha até 2 salários mínimos por mês. Nós vamos saber das pessoas nas ruas qual a renda ideal para elas viverem com qualidade de vida. R$20 mil, por aí, acho que dá para conseguir realizar, fazer uma viagem, acho que dá tranquilo. Comparando o que a gente trabalha, eu acho que eu ganho um pouco e o que a gente gasta, né? O custo de vida está alto. Qual seria o ideal para você? Eu acho que na base de uns 5 mil, acho. Na base, porque quem tem filho, paga aluguel, essas coisas, então, no mínimo, eu acho isso. Hoje, né? No Brasil, com custo de vida, alimentação, essas coisas. Há uns R$30 mil para realizar o meu sonho, viajar, né, ir no mercado e comprar tudo que eu quero, tudo que eu preciso, necessito, né? A renda ideal para mim seria ganhar um pouco mais, né, que dê para realizar os nossos sonhos, né, comprar o que a gente quer, que dê para viver sem se preocupar, né, se vai ter o dinheiro ou não. E não é a sua realidade por enquanto?
Ainda não. Você está feliz com o que você ganha? Hoje não. Não, na verdade não. Não, não é ideal, mas eu tô lutando para isso, né? Para poder estar mudando de cargo e pagar o mínimo, assim, ganhar o valor essencial para poder pagar as contas, né? O mínimo. E quanto seria, mais ou menos, esse valor? O mínimo seria 5 mil. Qual seria a renda ideal para você viver com qualidade de vida? 10 mil. Isso seria suficiente para quê? Pai, realizar meus sonhos, né? Comprar aquilo que eu preciso. Muitas vezes é uma coisa que eu demoro há meses, há anos a conquistar. Rapidinho, com essa renda, eu consigo. Pois é, como nós acompanhamos aí através das respostas, as pessoas não estão muito satisfeitas com o que elas estão ganhando, não. Mas como mudar, como reverter esse quadro? Agora eu volto com o senhor nos estúdios. Infelizmente, muitas pessoas, hoje, o que ganham não chega nem perto daquilo que elas gostariam de ter como resultado do seu trabalho para realizar os seus sonhos. Há aqueles que estão bem aquém, bem longe do que desejariam, pelo muito que fazem. E é óbvio que, diante disso, não conseguem alcançar a realização dos projetos, muitos projetos engavetados. Mas eu quero dizer para você, através dessa programação, que Deus pode mudar a sua história, te dar uma ideia, te dar uma direção, abrir uma porta, justamente para que você tenha a condição de alcançar até mais do que você gostaria. Mas para isso não é sorte, e sim o crer na palavra de Deus. O entender que através de um pacto com Deus é que Deus irá adiante de você para te guiar em tudo. Seu trabalho prosperando, você vai ter uma renda que certamente atenderá todas as suas necessidades. Deus abrindo portas, você vai deixar de depender dos outros para se tornar uma pessoa dependente de Deus e também do seu esforço. Tudo isso, a cada segunda-feira, você aprende na reunião da prosperidade com Deus. Inclusive, o que você vai acompanhar agora prova isso, porque Deus é Deus em todos os lugares, para todos aqueles que nele creem. Nós vamos acompanhar a transformação de vida no quadro Eu Vim de Lá, e eu tenho certeza que vai despertar a fé de muitas pessoas. Acompanhe comigo. Meu nome é Daniel da Conceição Nepomuceno. Tenho 39 anos e sou empresário. Eu nasci em Salvador, na Bahia, e a minha vida sempre foi difícil. Sou de 3 irmãos, eu sou o mais velho, e lá em Salvador a situação sempre foi difícil. Meu pai e minha mãe, desde pequeno, sempre precisavam e buscavam o melhor para a gente. Às vezes eu olhava para minha mãe e sentia dificuldade, porque eu queria ajudar ela. Meu pai numa luta da bexiga na oficina, e às vezes a gente chegava a parar, e eu parava e olhava para meus irmãos e falava, nossa, quando é que isso acaba? O jovenzinho, quando ele começa a trabalhar, ele quer sair, ele quer passear. E aí foi que eu conheci a minha esposa, né, minha atual esposa, e a gente começou uma vida juntos. Começamos uma vida boa, eu trabalhava em uma empresa, terminava o horário de expediente, eu já fazia serviços particulares, e o pessoal começou a me conhecer, Daniel para lá, Daniel para cá. O pior momento da minha história foi quando eu perdi essa estabilidade financeira. E aí foi tudo por água abaixo. Começaram as brigas no casamento, porque como é que um pai, ele olhando para seus filhos, seu filho, um marido, um bom marido que sempre trabalhou para ter uma boa situação para sua esposa, passar a não ter mais condições. Então, nessa situação que eu estava passando, eu recebi um convite do meu tio. Eu pensei que ia descansar, que nada. 7h30 da manhã, eu já estava dentro da oficina dele. Ele falou, tira essa roupa aí, toma essa aqui. Eu vesti o uniforme dele e fui trabalhar. E minha mãe conseguiu a passagem para minha esposa e minha filha. Ela mandou uma foto para mim. Da minha esposa e da minha filha. Eu vim, desliguei o telefone, não tinha uma situação tão boa.
Aí meu tio pediu logo, falou, Daniel, sua esposa e sua filha estão vindo, não dá para você ficar aqui. E aí eu passei a ouvir a corrente, né, da prosperidade com Deus. Eu via na televisão, né, e aquilo ali foi me impactando. Dia após dia foi me impactando. Eu decidi ir. E eu saí de lá tão cheio, disse assim, a partir de hoje minha vida muda. Eu trabalhava de ajudante. Deus me deu a ideia para montar o meu próprio negócio. Comecei a conquistar o primeiro carro, né, o carrinho da empresa, e lá vamos nós. Aí comecei a trabalhar. Nessa do trabalho, eu consegui conquistar esse terreno, né? O terreno que hoje é a nossa casa. Começamos a trabalhar, juntamos a equipe, juntamos força. As pessoas que começaram a trabalhar comigo viram a minha diferença, né? Olhava assim, poxa, como é que o nordestino veio de lá para cá e em pouco tempo o cara está conquistando desse jeito? Eles não entendiam que não era o fato de eu saber fazer, porque pouco tempo eu começando a fazer as coisas, eu já teria resultados, mas o meu resultado maior era com Deus. O meu voto e a minha aliança era com Deus. E fomos andando. Aí conquistamos os carros, e ao todo já foram mais de 12 carros que a gente já teve, já passando na situação. A nossa casa própria, graças a Deus. Hoje eu posso dar um cantinho para minha filha e o meu filho, né, que o João Miguel também veio também na situação que a gente foi passando, graças a Deus. Minha esposa hoje, ela trabalha numa grande empresa, tranquila, encarregada, né? E a gente tem a nossa equipe, a equipe que a gente dá continuidade ao nosso serviço. Aquele menino do Nordeste, né, sonhador, que sonhava em ajudar os pais, hoje eu posso dar essa ajuda para meu pai e minha mãe. A minha maior conquista é o Espírito Santo. Foi ele quem me deu forças para, no pior momento da minha vida, eu seguir de pé. Para eu ter forças para eu apoiar a minha esposa, para eu apoiar meus filhos, para eu cuidar dele, para ele cuidar de mim. Nem sempre aquele homem forte que diz que ele vence tudo, ele vai ser forte sempre. Ele tem que ter aliança com Deus. O Espírito Santo para mim é tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a Ele. Eu vim do Nordeste, eu vim de lá e venci. Mas venci porque eu fiz um pacto com Deus. Graças a Deus, você veja que não existem limites para Deus. Veja que para Deus não há barreiras, não há empecilhos. Quando alguém manifesta a fé sobre a sua palavra, ele manifesta também o seu poder. Você pode ser uma pessoa que saiu da sua terra natal, começou a sua trajetória, uma nova trajetória, uma nova etapa em um outro estado, em uma outra cidade ou até em outro país, mas Deus pode cumprir aquilo que prometeu, porque Ele disse que abençoaria a todos que ouvissem a sua palavra onde quer que estes estivessem. Você quer, amigo, amiga, vencer? Então se programe para estar nesta segunda-feira conosco. São 6 horários, 7 da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia. 3 horas da tarde vamos estar juntos. 18 horas o Bispo Jean Paulo, 19h30 com o pastor Sérgio Freitas. Aí você me pergunta, qual é o melhor horário? Aquele que você pode estar presente. Na oportunidade, você vai receber a aliança do pacto. Os testemunhos que você vai acompanhar agora mostram o que Deus tem realizado a cada segunda-feira nessa reunião que tem sido um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Muito bem, nós estamos aqui com o Mateus. Mateus, como era a sua vida antes do pacto com Deus? Então, antes do pacto, vou falar para o senhor que eu era uma pessoa mais ou menos, uma pessoa morna. Antes era fiel, daí daqui a pouco não era fiel, e as coisas não desenrolavam na minha vida. Eu trabalho com vendas, então tinha mês que era bom, tinha mês que era ruim, e eu tinha um planejamento desde o início do mês de comprar um carro. Tenho 2 crianças, e quem tem 2 crianças, quem tem família grande, sabe que é difícil às vezes juntar dinheiro, é difícil ali de conseguir manter a casa e também conseguir guardar dinheiro. E daí eu estava vivendo toda a situação e eu falei para Deus, eu vou me definir. Eu quero sair dessa situação que eu tenho vivido. Estou indo na igreja, mas não tenho sido exemplo de uma pessoa que vai na igreja. Quer dizer, você, então, em um momento da sua vida, entendeu que a sua vida estava sendo resultado da sua inconstância. Sim, senhor.
como eu não estava sendo fiel a Deus, como não estava colocando em prática o que eu ouvi aqui na igreja, então não estava acontecendo na minha vida. E em certo momento desse ano, eu até falei para mim mesmo, não, vou esquecer essa ideia, porque eu estava me cobrando muito disso, de comprar um carro, que eu tinha que comprar um carro porque já melhoraria as vendas e ia dar um conforto a mais para minha família. E resolvi ser fiel a Deus. Dentro de 2 semanas teve a oportunidade, onde a minha esposa estava trabalhando de um colega dela, que sabia que ela queria comprar um carro, falar, quer comprar um carro, né? E ela falou, sim, eu quero. Então, eu estou vendendo o meu, tenho 2, se tu quiser eu vou vender outro. Ela falou, não, tranquilo, mas quanto que tu quer de entrada? A gente já estava pensando assim, a gente não tem quase nada de entrada para dar, a gente não vai conseguir comprar. Quando ele falou, não, parcelo para você direitinho ali, em parcelas iguais, tu vai pagando da forma que dá. E daí ali a gente conseguiu comprar o carro e, além disso, Deus ainda abençoou muito mais, porque com agora a parcela do carro, é mais uma conta que a gente tem que pagar. E Deus, mesmo eu não prospectando clientes, eu normalmente já tenho clientes que indicam outros clientes, mesmo eu não prospectando novos clientes, outros clientes já sabem que eu trabalho com o produto que eu vendo e vêm atrás de mim, eu quero comprar, quero adquirir, como que eu faço? Só Deus mesmo, porque normalmente em outros meses às vezes fechava 1, 2, 3 contratos e no mês passado, meses retrasados aí, foram meses que eu não prospectei e mesmo assim Deus me mandou muito cliente. Quer dizer, o pacto com Deus fez tanta diferença na sua vida que até aquilo que você nem esperava, Deus fez acontecer. Sim, senhor. Deus me abençoou com o carro e ainda assim Deus me abençoou ainda mais o trabalho das vendas que eu faço. Vale a pena ter um pacto com Deus? Sim, senhor. Você está entendendo, amigo, amiga, que está nos acompanhando agora? Talvez você também é uma pessoa inconstante. Já veio a corrente da prosperidade com Deus, parou, às vezes começa algo e para, e assim tem sido a sua vida. De repente, há coisas que já poderiam ter se definido, mas quando ele se definiu, pronto, em questão de semanas, dias, a situação mudou, a história mudou, e hoje está aqui dando o seu testemunho. Que Deus abençoe, tá? Muito obrigado. Qual o nome da senhora? Meu nome é Andréia. Então, dona Andréia, como é que era a vida antes do pacto? Então, bispo, quando eu conheci que Jesus Cristo era o Senhor, foi um divisor de água na minha vida, né? Porque há anos atrás eu cheguei aqui nessa igreja, eu não podia ver escrito Jesus Cristo era o Senhor. Eu passava mal, né? Eu vomitava, né? Trabalhos de bruxaria que fizeram para mim. E com muito custo, bispo, eu queria ir em qualquer igreja, menos a Igreja Universal eu não conseguiria chegar. E com muito custo, a minha irmã orando por mim, que é obreira, eu cheguei. Comecei a dar ouvido, porque até então eu era catadora de papelão no centro de Florianópolis, morava às margens da BR no continente. Para quem conhece, eu morava em Barreiros, ali no trevo de Barreiros, eu morava ali num depósito de papelão, morei 3 anos ali, sem perspectiva de vida nenhuma, vida sentimental destruída, vida... Todas as áreas não tinha sentido nenhum, bispo, entendeu? E foi assim, com muito custo, né? Nunca tive uma casa, nunca tive nada. E com muito custo, eu cheguei a esse altar. Tinha um espírito de miséria. De miséria. E não porque era da família, sabe? Em mim mesma, assim, bispo, eu não dava ouvido para ninguém. Então, eu não tinha nada. E aí, chegou aqui na igreja, o que aprendeu, o que fez e como está a vida hoje? Eu aprendi a obedecer, né? De ouvir a palavra de Deus e os profetas do altar, e assim a minha vida começou a mudar. Passo a passo. Passo a passo, sempre obedecendo, né? Quando eu passei a ser dizimista, fiel, tudo começou a se encaminhar, porque era obediência, né? Então eu sempre comecei. Aí aos poucos fui botando uma estética, sempre no congresso, eu nunca deixei de vir no congresso. Quando eu não venho aqui, eu vou onde eu estiver, eu vou, né? E eu botei uma estética, e ali começou pequeno, bispo. E aí depois eu conheci meu esposo também, a gente se conheceu, né? Fomos felizes muitos anos, né? E começou Deus a abençoar, né? Hoje eu tenho uma casa de quase 300 metros quadrados, né? Abençoado, tudo. Onde que eu coloco a mão, Deus está comigo, bispo. Essa estética se tornou, essa pequenina estética se tornou no que hoje? Numa grande estética, de tudo, né? Até agora, essa semana, eu estou investindo numa máquina, né? Que é uma máquina de bronzeamento artificial,
né? Que é um futuro hoje, assim. Quais né? os serviços que você tem na sua estética hoje, que você presta? Parte de manicure, fibra de vidro, né? Alongamento de unha, na massagem, todo tratamento corporal, cabelo também, né? E roupa, tem uma loja. Mais ou menos. Ah, bispo, tem uns 1.000 clientes. 1.000 clientes? 1.000 clientes. Mas a senhora chegou aqui catando lixo. Catando lixo. Papelão. Exatamente. Morando ali no Trevo de Barreiro. No Trevo de Barreiro, às margens da BR. Olha, eu sou branca. Bispo, eu era preta. Queimada pelo sol. Eu carregava aqueles caminhão 11, 13, fardo de papelão, pisava com o pé em cima, amassava o papelão, amarrava ele e botava no caminhão, enchia para poder vender. Hoje tem uma carta de cliente de mais de 1.000 clientes. Sim, com certeza. Tem uma casa de mais de 300 metros quadrados. Sim, tudo abençoado. Tem uma vida digna, abençoada, honrada. Sempre. Eu nunca deixei de olhar o altar. Tem luta, bispo, tem muita luta. Investe no altar até hoje. Invisto no altar sempre. Tem o pacto com Deus na fidelidade. Pacto com Deus. E o congresso está na veia, né? Está na veia. Está na veia. Valeu a pena? Vale a pena sempre. Graças a Deus. Amém? Bem forte para Jesus. Deus abençoe. Qual o nome do senhor? Meu nome é Paulo. Seu Paulo, qual foi o resultado alcançado através de uma aliança que o senhor fez com Deus? Sim, esse ano que passou, né, pastor? A gente conseguiu fazer a reforma lá no salão, né? A gente conseguiu comprar todos os móveis novos, né? A gente conseguiu dar uma reforma muito boa. Então foi muito abençoado mesmo. Foi algo assim, foi forte mesmo. E há quanto tempo o senhor vinha lutando para conseguir alcançar? Já há alguns anos já, pastor. A gente estava numa luta, fizemos uma aliança. Então começou a andar, né? Começamos a adquirir, né? Então tudo foi passo a passo, mas a gente foi adquirindo, fazendo aliança, né? A gente começou a conseguir, né? Conquistar novos clientes, conseguiu fazer a reforma. Então as coisas começaram a acontecer. O que não estava acontecendo antes começou a acontecer, então... Quer dizer, Deus começou a abrir as portas e foi dando ao senhor a condição de realizar aquilo que era um sonho antigo. Sim, senhor, com certeza. A gente sempre teve aquele sonho de ter reformado, de deixar bonito, né? Do jeito que a gente queria, graças a Deus, a gente conseguiu. Conseguiu realizar. Sim, graças a Deus. Reconhece que tudo isso é através de uma aliança com Deus. Com certeza. Tem o antes, né, do aliança e depois da aliança. Após, né, depois da aliança, as conquistas, né? Então, não tem como dizer que não, né? Veja, amigo, amiga que está nos acompanhando agora. De repente, você também tem projetos, propósitos, objetivos, como ele. E muitas coisas, às vezes, não dão certo, não é pela falta de condição, mas é pela falta de disposição de lutar e perseverar. Ele lutou, perseverou, fez um pacto com Deus e Deus abençoou, não é isso? Sim. Deus abençoe, muito mais vai acontecer. Deus abençoe. Muito bem, você agora precisa entender o seguinte: Deus mudou a história destas pessoas e quer mudar a sua história também. Elas não contaram com a sorte, contaram com Deus. E se você contar com Deus, eu garanto para você que você também irá desfrutar daquilo que Deus prometeu. A mudança de sua vida está ao seu alcance. E agora, depende de você determinar e decidir estar conosco nesta segunda-feira. 7 da manhã, 10, meio-dia. 3 da tarde, 18 horas com o Bispo Jean Paulo e 19h30 com o pastor Sérgio Freitas. Aqui na nossa catedral, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. E você não paga nada, entrada gratuita, estacionamento também, creche gratuita para seus filhos. É você vir, ouvir, colocar em prática e certamente alcançará grandes resultados na sua vida. E claro, não se esqueça, hein? Fique ligado nas nossas redes sociais, porque vem aí a caminhada da fé. Deus abençoe a todos.